Muito boa tarde, bem-vindos ao 20º Fórum de Apoio ao Doente Reumático. Eu sou Elsa Mateus, Presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e estarei a moderar esta primeira sessão do nosso fórum. Este ano as circunstâncias levaram-nos a reorganizar o nosso fórum para formato online, procurando chegar até vós por esta via digital, e não podíamos deixar de focar um tema tão importante como é a atividade física e exercício em casa, que é o tema desta primeira sessão online, que conta com a colaboração da APFISIO, da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e tem o apoio da Pfizer. Porque é que nós pensámos nesta sessão? Todos nós sabemos que as circunstâncias atuais nos obrigam a ficar mais recolhidos em casa, mas isso não pode constituir uma desculpa para diminuirmos a nossa atividade física e a nossa possibilidade de fazer exercício em casa. E para falar sobre estes temas, convidamos a doutora Daniela Costa, que irá começar esta sessão para nos falar da atividade física e exercício em casa, porque são importantes. A doutora Daniela Costa é fisioterapeuta, membro da direção do Grupo de Interesse em Fisioterapia Musculoesquelética da APFISIO, é mestre em Fisioterapia Musculoesquelética e é estudante de doutoramento em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública. A doutora Daniela Costa, a quem desde já muito agradeço ter aceito o convite, passo agora a palavra. Muito obrigada, doutora Elsa. Vamos começar aqui com alguns dados sobre a atividade física em Portugal. Sabemos que apenas 1/4% das pessoas em Portugal cumpre as recomendações para mínimas de atividade física. A inatividade física é responsável por elevados níveis de incapacidade, por faltas ao trabalho e por reformas antecipadas. É a quarta causa de mortalidade em todo o mundo e é um fator de risco para várias doenças crónicas. Aqui, como podem ver aqui na rodinha da direita, o círculo interior são os dados portugueses, que são bastante inferiores no que toca às pessoas que fazem atividade física regularmente ou algumas vezes face à média da União Europeia. Por outro lado, sabemos que existe mais de metade da população tem excesso de peso, sendo que esta situação é agravada nos idosos, em que mais de 80% dos idosos têm excesso de peso. E isto constitui também um fator de risco não só para as doenças reumáticas, mas também para algumas doenças reumáticas, mas também para outras doenças crónicas. Queria só fazer aqui a distinção entre exercício e atividade física, sendo que a atividade física significa que qualquer atividade que movimente o corpo e que aumente o nosso gasto energético, e o exercício é uma subcategoria, digamos assim, da atividade física que corresponde a planos estruturados, repetitivos e com objetivos específicos na melhoria de determinadas capacidades físicas. Durante esta apresentação eu vou falar delas como sinónimos, uma vez que as recomendações são para todas as pessoas aumentarem a sua atividade física com base em exercício ou com base nas suas atividades durante a sua vida diária. Sabemos que globalmente o exercício ajuda a prevenir doenças crónicas, fortalece os músculos e os ossos, melhora a condição física, promove também o contacto social e participação na comunidade, ajuda a manter um peso saudável, torna as atividades domésticas mais fáceis de realizar, melhora a saúde mental e a qualidade de vida e melhora a mobilidade e o equilíbrio. No entanto, existem algumas especificidades para os doentes reumáticos, visto que a multiplicidade de sintomas assim o exige. Sabemos que na maioria das doenças reumáticas existem fatores relacionados com a doença em si que promove um maior impacto e uma progressão da doença ao longo do tempo, nomeadamente a inflamação crónica, os picos inflamatórios e a deformação articular. No entanto, também existem fatores relacionados com a experiência da pessoa com doença reumática, nomeadamente as questões da dor crónica principalmente, a fadiga, a diminuição da mobilidade, o stress psicológico, a ansiedade e a depressão e as perturbações do sono que andam à volta também da condição e que ao longo do tempo há uma diminuição da função e da qualidade de vida. Sabemos que para muitos doentes reumáticos
o aumento da dor, da fadiga, a diminuição da mobilidade, da função e da qualidade de vida e mesmo a ansiedade e a depressão são um fator contributivo para que haja uma diminuição da inatividade física, ou uma inatividade física. E isto é quase um ciclo vicioso, porque menos atividade física sabe-se que dá mais dor, mais fadiga, menos mobilidade, menos função e menos qualidade de vida. E sabemos que também que o sedentarismo tem também é um contributo importante para a ansiedade e depressão e para a saúde mental em geral. E por isso, ao longo do tempo, aquilo que vai acontecendo é, principalmente como as condições normalmente são flutuantes, ao longo do tempo há uma redução gradual da atividade física que as pessoas fazem. Sabemos que na globalidade das doenças reumáticas é recomendado para todos os utentes que haja um estilo de vida saudável e a primeira linha de tratamento será sempre o exercício, manutenção do peso saudável, conhecimento e autogestão da condição e, em alguns casos, a medicação modificadora da progressão da doença. Para muitos dos utentes é necessário medicação para controlar os sintomas e também a medicação modificadora da doença que pode ser instituída apenas numa fase mais tardia. E apenas para alguns estão reservados a cirurgia ou outros tratamentos invasivos ou mais específicos que devem ser instituídos apenas para condições muito específicas, nomeadamente relacionado com a severidade dos sintomas e diminuição da qualidade de vida. Sabemos que o exercício tem um efeito imediato na diminuição dos mediadores inflamatórios e sabemos também que a longo prazo existe uma diminuição normalmente da gordura corporal e isto significa não só que a diminuição da gordura corporal causa também é importante, a gordura corporal e o peso é importante também por causa do stress articular. No entanto, sabe-se que os adipócitos, que são as células de gordura, têm uma importante contribuição também para a inflamação, ou seja, quanto mais gordura nós temos, mais inflamação poderemos ter. E por isso o exercício atua não só aqui de uma forma mais a curto prazo de alívio em relação a mediadores inflamatórios, mas também a longo prazo por causa desta questão da alteração da composição corporal, nomeadamente na diminuição da gordura. Sabemos também que o exercício é benéfico no controle de outras doenças crónicas, nomeadamente por controle da tensão arterial, por controle da resistência à insulina, como é o caso da diabetes, e também na melhoria da função cardiopulmonar. Então, aquilo que nós queremos é que, como fisioterapeutas e aquilo que os utentes com doenças reumáticas devem então instituir é, em vez do ciclo de dor, incapacidade física, será encarar o exercício como redutor, e assim está provado, como redutor da fadiga, redutor da inflamação, melhoria do sono, melhoria da mobilidade, melhoria da função e qualidade de vida e diminuição da dor. Estes dados estão estudados e estes efeitos estão estudados tanto para doentes como artrite reumatoide, como espondilite anquilosante, artrite idiopática juvenil ou lúpus, mas também para doenças mais degenerativas como a osteoartrose. Em relação às recomendações para a atividade física, a OMS e a EULAR, especificamente agora para as doenças reumáticas, relatam 4 domínios em que se deve trabalhar dentro de um programa de exercício físico, nomeadamente o fortalecimento muscular, que trabalha a capacidade para os músculos produzirem força e que deve ser feito 2 a 3 vezes por semana, a capacidade cardiovascular, que aumenta a capacidade para manter o corpo em atividade, que deve ser trabalhada 3 a 5 vezes por semana, e sabe-se que estas 2 componentes são os principais, com efeitos comprovados na melhoria da sintomatologia e atividade da doença, nomeadamente diminuição dos picos inflamatórios ao longo do tempo, nestas condições. Também a flexibilidade, com a capacidade para mover as articulações 2 a 3 vezes por semana, e também trabalho na agilidade do equilíbrio 2 a 3 vezes por semana, sendo que estas 2 capacidades são importantes para a manutenção da mobilidade articular, alívio da sintomatologia a curto prazo e, muito importante também, na prevenção de quedas. Em termos de quantidade de atividade,
As recomendações são para que haja ou uma atividade moderada de 150 minutos acumulados por semana, ou 75 minutos de atividade vigorosa, ou 10.000 passos por dia, sendo eles, portanto, correspondentes. 150 minutos de atividade moderada significa que são 5 vezes por semana 30 minutos de atividade programada, ou 3 vezes por semana 50 minutos, ou também para pessoas principalmente com maior severidade dos sintomas, o acumular 30 a 50 minutos em períodos de atividade superiores a 10 minutos, ou seja, a pessoa faz 10 minutos de exercício, descansa durante algum tempo e durante um dia tenta fazer pelo menos 3 vezes, estes 10 minutos ou 5 vezes estes 10 minutos, ou seja, com o tempo de descanso que for necessário. O que é uma atividade moderada? A partir da pessoa sente que há um aumento do batimento cardíaco e um aquecimento corporal mais ligeiro, consegue manter uma conversa, mas é difícil cantar. E estas atividades podem ser, como exemplo, caminhada, jardinagem, aqui o montanhismo, mas de uma forma mais suave, dança, andar de bicicleta, desportos recreativos e nadar, por exemplo. Depois, aqui os 75 minutos de atividade vigorosa, que podem ser acumulados em mais ou menos 2 sessões de 40 minutos por semana, ou então a mesma coisa, acumular 10 minutos num dia, por exemplo, ou durante vários dias, sendo que o ideal será atingir estes 75 minutos de atividade vigorosa, isto é, uma coisa ou outra. Ou seja, se nós fazemos 150 minutos de atividade moderada por semana, não precisamos fazer 75 minutos de atividade vigorosa. E eles podem ser, os planos podem ser de fazermos 2 dias de atividade moderada e 1 dia de atividade vigorosa, por exemplo. E o que é então a atividade vigorosa? A pessoa sente um aumento do batimento cardíaco notório, fica ofegante e precisa de parar para manter uma conversa. Isso é um exemplo disso, a corrida, o trekking, que será então um montanhismo, mas em altitudes maiores e com mais intensidade, ciclismo, aulas de aeróbica ou de ginásio, por exemplo, a natação em si, desportos de competição e carregar pesos. Os 10.000 passos por dia, quase toda a gente hoje tem um pedómetro no telefone. Praticamente todos os smartphones vêm com uma aplicação com registro de passos diários e é muito fácil irmos ver aquilo que costumamos fazer durante um dia normal. E aquilo que é aconselhado são os 10.000 passos. Se a pessoa está muito incapacitada ainda ou tem alguma severidade dos sintomas e que faz menos 5.000 passos por dia, pode colocar como objetivo, em 10 meses, aumentar para uma média de 10.000 passos diários. Se tiver um bocadinho mais de capacidade e se normalmente fizer entre 5.000 a 7.500 passos, isto foi estudado em pessoas com artrite reumatoide, o ideal será em 7 meses aumentar para 10.000 passos, isto sempre de uma forma constante, ou progressiva, peço desculpa. Isto porquê? Porque todos nós temos um nível base de atividade, o nível ótimo de exercício é um bocadinho acima do nosso nível base, ou seja, a intensidade a que costumamos andar e fazer as nossas atividades, mas todos temos um teto. Isto significa que se nós tivermos uma capacidade, ou se não estivermos muito habituados a fazer exercício, nós temos este nível ótimo de exercício muito baixo, mas se nós estivermos muito adaptados, nós temos um nível ótimo de exercício muito grande e o objetivo do exercício será tornar a nossa capacidade individual, que pode ser mais pequena se formos mais sedentários, para uma capacidade maior em que consigamos fazer então mais coisas. Obviamente que esta progressão depende da nossa capacidade, da capacidade dos nossos tecidos, porque se os nossos músculos não estiverem habituados a trabalhar numa certa intensidade, vai ser maléfico, ou seja, vamos atingir muito a capacidade máxima acima dela, vai ser maléfico para nós, e também da sintomatologia, ou seja, dos sintomas que as pessoas têm durante o exercício. Depende também do nível de atividade física regular e da severidade dos sintomas. Obviamente, o exercício deve sempre ser adaptado aos sintomas, deve-se começar devagar e segundo a capacidade física naquele momento da pessoa, iniciar com períodos de atividades curtos e períodos de descansos mais longos,
perceber a influência também da motivação, das emoções e do humor na resposta aos sintomas e ao exercício, ou seja, se naquele dia eu não estava tão bem disposto e custou muito fazer aquele exercício, mas isso não quer dizer que o exercício me tenha feito mal, se calhar sou eu que estou mais sensível por causa do meu humor, porque aquele dia não me correu tão bem, e é normal que isto também influencie a nossa resposta ao exercício. A dor ligeira nunca deve ser um motivo para parar o exercício, é normal e expectável que haja alguma dor, desde que ela seja tolerável e desde que depois do exercício não continue de uma forma gradual e a aumentar muito. Portanto, é mesmo muito importante nós percebermos o que é uma dor tolerável para nós e perceber o que é que já foge àquilo que, ou seja, se eu hoje faço uma determinada quantidade de exercício e amanhã eu estou de rastos, se calhar, e não consigo fazer nada, se calhar foi a mais, por exemplo. Ou seja, não podemos querer fazer tudo só num dia. E perceber também que algum desconforto nos dias após é normal, é uma resposta do corpo ao exercício e faz parte da adaptação. Sendo que esta nunca deve ser intensa o suficiente, ou seja, este desconforto nunca deve ser o intenso o suficiente para nos deixar de fazer as nossas atividades normais. Ora, e há uma questão muito importante aqui, que é em relação aos picos inflamatórios na maioria das doenças reumáticas inflamatórias, que podem ser, muitas vezes são encarados como um exercício ser prejudicial para. Os estudos neste momento revelam que não existe uma relação entre um pico inflamatório e o exercício, e existe efetivamente uma redução da inflamação com o exercício estudado em várias doenças reumáticas, desde que este exercício seja mantido ao longo do tempo. Nos picos inflamatórios, a intensidade do exercício pode ser diminuída, uma vez que os sintomas são mais graves, obviamente, ou normalmente, mas é extremamente importante manter-se ativo dentro daquilo que é capaz de fazer. Os fisioterapeutas ajudam a adaptar estes planos de exercício e a guiar a pessoa na inclusão do exercício no seu dia-a-dia. Os programas de fisioterapia e são as recomendações neste momento devem focar-se na educação sobre a condição e sobre o que esperar da mesma, educação sobre estratégias para gerir os sintomas, preparar e adaptar o exercício à capacidade individual, ou seja, um contributo inicial para a melhoria da força, da capacidade cardiovascular, da mobilidade e do alívio dos sintomas, e deve ser encarado como um guia para integrar sempre o exercício no cotidiano, sendo que os objetivos macro serão sempre a autonomia na gestão da condição e o depender o menos possível dos cuidados de saúde e ter uma vida, obviamente, feliz. Então, aqui com a minha primeira apresentação, aquilo que eu gostaria de passar era que o exercício é sempre adaptável às nossas capacidades e à forma como o nosso corpo reage a ele. Não existe propriamente exercícios que façam mal, desde que sejam bem adaptados à capacidade e aos problemas da pessoa e realizados sem medo e de forma estruturada. O fortalecimento, ao contrário daquilo que se pensava há alguns anos atrás, é indicado para pessoas com doenças reumáticas. As emoções e o humor podem ser importantes na resposta ao exercício. O exercício pode ser visto, ou melhor, deve ser visto como um medicamento com poucos efeitos secundários nocivos e assim como se fala com os profissionais de saúde, reumatologista, fisioterapeuta, médico de família, sobre a medicação, deve-se também falar sobre o exercício, de como incluir o exercício na nossa vida. Passo a palavra então à doutora Elsa Mateus. Muito obrigada, doutora Daniela. É importante para quem me está a seguir, uma informação que não dei logo no início. Podem e devem ir colocando as vossas questões e as vossas reflexões no chat da página do evento, que está a ser controlada, quem desde já muito agradeço também, pela Joana Vicente, secretária-geral da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, para depois, no final, nós podermos transmitir as vossas questões aos nossos oradores. Eu, neste momento, não vou colocar, já tenho aqui algumas notas de algumas questões, fico à espera dos vossos contributos, escrevam as vossas questões no chat da página do evento, e sem mais demoras, vou agora fazer a apresentação, depois desta introdução da doutora Daniela, porque é que é tão importante a atividade do exercício físico. Convém agora também refletirmos um pouco, ou termos alguma ajuda, como é que podemos construir um plano pessoal de exercícios nas nossas casas. E nesta apresentação, a doutora Daniela vai se juntar também a doutora Elsa Silva, que é licenciada em Psicologia Social e das Organizações, é fisioterapeuta e membro do Conselho Diretivo Nacional da APFisio,
é membro do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde e desenvolve trabalho na área da qualidade em saúde desde 2001. E, sobretudo, refira-se, é também sócio da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, a quem desde já agradecemos a sua participação também neste evento. E a doutora Daniela vai, com certeza, apresentar e ajudar-nos a pensar como é que podemos construir um plano pessoal de exercícios em casa. Doutora Daniela? Então, agora passando aqui vou dividir aqui a apresentação com a doutora Elsa Silva, só vou aqui fazer uma pequena introdução. O mais importante para nós incluirmos o exercício na nossa vida cotidiana, isto agora, obviamente, com a pandemia, vamos pensar mais em casa, mas esperemos que um dia, que brevemente tudo isto passe. E a pergunta que nós temos de nos fazer é: que tipo de exercício é que eu consigo ter na minha vida a longo prazo? Que atividade é que eu gosto de fazer? Se prefiro ou se me faz melhor sessões longas ou várias sessões mais curtas, se prefiro o exercício em grupo no exterior, no ginásio, na piscina ou em grupos com pessoas, em grupos de pessoas com problemas similares ao meu, consigo fazer sozinho de forma autónoma ou prefiro fazer acompanhado, se sei ou não gerir os meus sintomas e se conheço bem o meu corpo e como é que reajo ao exercício. Principalmente em pessoas com uma grande severidade da doença ou que são muito sedentários e nunca fizeram um exercício estruturado, um plano de exercício estruturado na vida, é muito importante uma avaliação da condição inicial para que este programa seja adaptado à capacidade. Isto porque é muito fácil, quando os planos não são adaptados e temos muitos sintomas com o exercício, principalmente no pós, sabemos que os níveis de adesão são mais baixos, ou seja, as pessoas encaram o exercício com medo ou com alguma insegurança e acabam por deixar de fazer pelos sintomas que têm daí e acham que pode ser maléfico aquilo que estão a fazer. Portanto, se a pessoa não se sentir... Já entrei. Se não se sentir segura, o ideal é sempre fazer fazer exercício ou iniciar o exercício de forma acompanhada. É muito importante perceber ao longo do dia qual é que é a melhor altura para mim para fazer exercício, isto porque sabemos que há uma flutuação dos sintomas ao longo do dia, nomeadamente em relação à rigidez e à dor articular, muito pelas questões dos mediadores inflamatórios, que normalmente o pico será durante a noite e, portanto, na manhã é normal haver um bocadinho mais dor e mais rigidez articular, e isso para mim pode não fazer muito sentido, mas, por outro lado, no meu dia-a-dia eu gostava de incluir o exercício de manhã. Portanto, tem de haver aqui um equilíbrio entre o que é que são os sintomas e o que é a disponibilidade, ou seja, se a minha disponibilidade for só de manhã, eu até posso começar com exercícios muito mais leves por causa da rigidez articular e por causa da dor articular e incidir mais sobre a mobilidade, por exemplo. À tarde posso estar um bocadinho mais cansada e por isso não faz sentido para mim fazer à tarde, portanto temos que ver sempre o que é a nossa disponibilidade em termos da nossa vida, do resto da nossa vida, e o que é que acontece com os nossos sintomas também. Os planos de exercício em casa, assim como fora, devem sempre ter uma preparação inicial com exercícios de aquecimento, que a minha colega depois vai falar um bocadinho mais. Iniciar o corpo de exercícios, que pode ser contínuo ou com descansos mais longos, ponderar a intensidade que eu quero para aquela sessão e que eu consigo ter naquela sessão, acumular então os minutos de atividade, como estive a falar um bocadinho das recomendações, e depois no final um retorno à calma, como por exemplo exercícios respiratórios, que a doutora Elsa Silva também vai falar um bocadinho, com ou sem exercícios de mobilidade global, dependendo também do objetivo do exercício. Como falei há bocadinho, pessoas sem experiência ou com receio devem sempre aconselhar por um profissional especialista em exercício físico, nomeadamente fisioterapeuta, profissional de saúde, sempre dentro de uma atividade que goste e que consiga praticar. Se já tem experiência numa determinada atividade e se quer retornar àquela atividade, é muito importante pensar que se calhar a sua capacidade agora pode não ser a mesma e por isso não vai conseguir fazer exatamente as mesmas coisas que fazia há uns anos atrás, por exemplo. É muito importante testar e adaptar as sessões de exercício inicialmente aos sintomas e tentar equilibrar aqui os tempos de atividade versus tempos de descanso. Começar sempre devagar e ter um plano realista, ou seja, de coisas que consegue realmente incluir na sua vida e que são sustentáveis para o seu cotidiano.
A motivação para continuar é sempre muito importante e o registar os objetivos será uma forma de se lembrar sempre como começou. Fazer um plano, de planear a semana com horas que vai dedicar ao exercício e fazer destas horas uma prioridade, tal como qualquer outra atividade que seja prioritária na sua vida, como tomar banho, mesmo como tomar a medicação. Sabemos que temos horas para tomar a medicação, por exemplo, e o exercício, como falei há bocadinho, é também uma forma de medicação com poucos efeitos secundários. Se fizer sentido ter uma aplicação de fitness ou um grupo de exercício para se guiar, deve-se recompensar pelos seus ganhos, ou seja, naquela semana eu portei-me muito bem, vou descansar mais um bocadinho, ou vou fazer uma atividade que eu gosto, normalmente não faço. É muito importante, quando as coisas não correm tão bem, mudar e adaptar o exercício ou o programa, mas não desistir. É importante registrar o processo, por exemplo, com o número de passos que realiza por dia ou o tempo de atividade, e envolver a família e os amigos, dizendo que, ok, eu vou começar a fazer um plano de exercícios, eu estou a fazer este plano de exercícios, pode ser que eles se juntem, ou então pelo menos tenha consciência de que verbaliza o que ia fazer e, portanto, é mais uma forma de motivação. Saber que normalmente as progressões não são em linha reta e que ao longo do tempo existem muitos obstáculos. O que interessa é não perder o foco no objetivo, mesmo que haja dias menos bons. Muito obrigada. Entretanto, enquanto aguardamos pela apresentação da doutora Elsa, se não são alguns breves instantes, é importante recordar estas mensagens não se pode fazer todo dia, é começar a trabalhar e com rotinas e criar rotinas. E precisamente para sabermos quais são estas rotinas, vamos então ouvir a doutora Elsa Silva, a quem vou desde já falar para a sua apresentação. Muito boa tarde, eu quero começar por agradecer à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. A doutora Elsa Mateus é sempre uma especialista nestes conteúdos muito úteis para todos nós com problemas e, portanto, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas foi com muito prazer que se prontificou a participar nestas atividades online, com todas as adaptações que temos que, portanto, introduzir devido a estes períodos de confinamento. Então, o que é que eu venho trazer aqui? A minha colega falou muito aqui sobre as atividades a realizar, que devem ser sempre de acordo com aquilo que nós gostamos mais, claro que adaptada às nossas condições, mas eu sou um bocadinho mais virada para o slow motion, tem a ver com a minha idade. Eu também sou uma pessoa com problemas reumáticos e, portanto, um dos meus grandes problemas é ter o tempo sempre muito ocupado e nunca é muito difícil para mim pôr no meu planeamento pessoal e profissional o exercício, mas ao longo destes 27 anos de convívio com a espondilite anquilosante que eu tenho verificado que de facto o exercício tem sido uma boa arma. Hoje em dia fala-se muito que o Exercise Medicine, há muitos artigos neste momento a serem publicados com este slogan, e de facto o exercício pode ser, desde que bem adaptado, uma boa arma do doente com condição reumática. Ora, um doente com condição reumática, do modo geral, o que é que gosta de fazer? Em princípio gosta de trabalhar, porque se a pessoa estiver ocupada não está a pensar na doença nem nas dores. Gosta de ter um companheiro ou uma companheira compreensiva, cuidar da família, fazer a atividade preferida, ter qualidade de vida, sentir-se bem e dormir bem, porque o sentir-se bem e o dormir bem são duas áreas muito difíceis nas nossas condições. E o fisioterapeuta, de um modo geral, o que necessita é de educar o doente para a sua condição reumática. Precisa de ajudar, eu peço desculpa, deixem-me só aqui pôr isto de outra maneira, porque eu não ok. Portanto, tem que educar o doente para a sua doença, de modo a que o doente
consiga lidar com ela e vê-la como mais uma atividade que tem que tratar durante o dia e não como um problema que o impede de fazer tudo. Isso é um mito. Nós conseguimos fazer tudo, se calhar com menos velocidade. Portanto, temos que planear muito bem o nosso dia-a-dia e o fisioterapeuta pode ajudar o doente a fazer isto. Temos que ajudar a conhecer o corpo e as suas limitações. Isto é a parte mais importante antes de começar a fazer exercício. E o fisioterapeuta aqui consegue, entre a sensação de dor que o doente expressa e a sua limitação funcional, consegue ajudá-lo a compreender melhor até onde é que pode ir e quais são os seus limites. Porque o exercício tem outro problema. Normalmente, quando melhora a mobilidade, a pessoa tem tendência para exagerar e no dia seguinte não se mexe. Por isso é que a taxa de adesão aos tratamentos e aos exercícios às vezes é um bocadinho baixa, precisamente porque a pessoa não está desperta para como é que há de lidar com esta situação. Claro que envolver a família neste apoio ao tratamento do doente é muito importante, porque há dias menos bons em que a pessoa tem dificuldade até em conduzir e, portanto, este envolvimento da família ajuda a minimizar, portanto, esses danos. Devemos sempre promover hábitos de vida saudável. A tendência que o doente com problemas reumáticos tem é enfiar-se em casa, a não fazer nada, que não é bom. A televisão é uma coisa muito interessante, mas tem o problema de nos criar um grande sedentarismo. Devemos, por isso, evitar o recurso à medicação SOS. O papel do fisioterapeuta é ajudar o doente a evitar este recurso, porque a partir do momento em que se toma um comprimido, que é muito mais fácil, a tendência que o doente reumático tem é esquecer-se que tem que fazer exercício ou que tem que usar o exercício como um hábito de higiene, tal como lavar os dentes. Ensinar o doente a gerir o movimento e o exercício na sua vida, portanto, tem tudo a ver com o que eu já vos disse atrás. Claro que tudo isto vai ser moderado pela inflamação, pela rigidez, pela dor e também pela mobilidade reduzida e pela fadiga constante. A dor e a fadiga constante são dois sintomas que acompanham o doente reumático com mais ou menos intensidade e a pessoa com este problema tem que aprender a lidar com a dor. Quais são os sentimentos de quem vive com uma doença crónica? Que é sempre o problema quando se fala em fazer exercício, é que a pessoa, devido a este grande cansaço, quer fazer, mas depois, como se sente tão cansada, acaba por não fazer. E o que é que acontece? Todos os dias se vai se sentir culpada, tem tendência para sentir-se sozinha, porque se está sempre a queixar ou se não tem ninguém que a acompanhe, a pessoa tem esta sensação de solidão, até porque está quase sempre com dor, é raro o dia que não a sente, portanto tem que aprender a conviver com ela. Há outros dias em que parece que não tem doença e, portanto, as pessoas têm alguma dificuldade em compreender porque é que umas vezes se queixam muito e outras parece que não têm nada, mas são padrões que acompanham a doença reumática e a vida das pessoas. E, claro, muitas vezes os médicos não compreendem porque não sabem, têm dificuldade em sentir, em perceber este sentimento de impotência e de tristeza. E, claro, o sentimento de fracasso acontece com muita frequência. Mas nós, quando temos problemas, temos que pensar que temos que andar para a frente. Eu trouxe-vos aqui um slide da EULAR, que eu acho que é fabuloso. Foi um estudo que foi feito em 2006, em que vejam aqui as recomendações que eles fazem para a gestão, por exemplo, da espondilite anquilosante, mas de um modo geral aplicam-se a quase todas as condições reumáticas. Reparem que a primeira linha de tratamento das condições reumáticas é para já perceber, portanto, a condição que têm, e depois é o exercício físico, a terapia e a reabilitação. E, se possível, aquilo que a própria Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas faz é ter grupos de autoajuda ou de dinamização das pessoas com este tipo de condições, para não se sentirem precisamente sozinhas, terem aquele sentimento de solidão.
E, entretanto, há outras, claro que quando isto falha e as pessoas têm picos inflamatórios e crises, temos aqui os nossos amigos ou queridos inimigos anti-inflamatórios não esteroides, não é? Temos também aqui outras substâncias, nomeadamente os corticoides, que servem, como sabem, para situações mais agudas, e os TNF blockers, que têm a ver com as terapias biológicas que nós conhecemos. Portanto, os analgésicos devem ser uma arma que nós usamos quando estamos em crise e é para nos ajudar, mas devem ser de curta duração. E, claro, em última instância, a cirurgia para situações em que as deformidades estejam muito instaladas e sejam causadoras de muito mal-estar. O que é que acontece numa pessoa saudável? Uma pessoa saudável, de um modo geral, tem estes 4 grandes interesses, que é a família, ela própria, o trabalho e outras coisas, nomeadamente hobbies que a pessoa gosta de fazer, leitura, cinema e exercício. A pessoa com dor crónica, quase metade da sua vida é ocupada por esta dor que incomoda e, portanto, o gerir esta dor e a doença acaba por dar menos atenção às outras áreas. E é precisamente inverter este ciclo que nós devemos de fazer. Claro que esta diferença está nos fatores críticos de sucesso, nomeadamente as estratégias que definimos, os planeamentos que efetuamos, a nossa autodisciplina. O doente com condição reumática tem que ser um doente muito disciplinado, porque no dia em que está bem não lhe apetece fazer exercício, mas se não o fizer já sabe que vai pagar isso caro a longo e médio prazo. Portanto, tem que ter também alguma tolerância consigo próprio nos dias menos bons, porque se estiver permanentemente a ter sentimentos de culpa, vai entrar em depressão rapidamente e dificilmente vai conseguir sair dela. Assim, os efeitos do exercício no nosso bem-estar, a minha colega Daniela já explicou muito bem, portanto acalmam, reduzem o nosso stress, melhoram o nosso padrão de sono, que é, como sabem, não é um sono normal e, portanto, nós descansamos menos, por isso é que acordamos de manhã sempre com muito fatigados. Reduz as nossas emoções negativas, melhora a nossa postura, reduz a intensidade da dor e equilibra, portanto, a nossa função motora e o modo como nos relacionamos com o mundo, porque se estivermos bem connosco próprios, também estaremos bem com o mundo. Eu trouxe este slide aqui para vos mostrar que existem diversos tipos de postura. A tendência é dizer que esta é o ideal, a considerada normal, mas qualquer uma delas é boa desde que a pessoa se sinta bem, consiga fazer a sua vida normal. Eu tenho alguns atritos com os meus colegas quando digo isto, mas é mesmo assim, porque nós, para corrigirmos uma postura desta forma, a pessoa tem que sofrer muito até chegar aqui, provavelmente nem chega e só com cirurgia, o que cria um grande sentimento de insegurança e de fracasso e um sentimento de depressão. Portanto, a postura é importante, temos estes tipos de postura e cada uma delas tem uma sintomatologia associada. Portanto, o ideal mesmo é nós mantermos uma função estável, com mobilidade e sem dor. Para isso, temos que fazer o nosso plano semanal de exercícios, ou seja, um dos grandes problemas que nós temos é que nós não construímos um plano de como é que queremos fazer o nosso exercício. Ou seja, o fisioterapeuta pode ajudar o doente a construir este plano, fazendo um planeamento do doseamento, da intensidade e do fortalecimento. E, portanto, nós podemos registar aqui neste plano os diversos tipos de exercício que vamos fazendo ao longo da semana, eventualmente qual a duração, se calhar num dia só conseguimos fazer 10 minutos, no dia seguinte podemos acrescentar talvez mais 2, ou então fazer, por exemplo, dia sim, dia não. Portanto, isso é uma coisa que tem que ser a própria pessoa a adaptar à sua condição e à forma como se sente melhor a realizar esse tipo de atividade ou de exercício físico. Claro que devemos de fazer uma preparação. Eu tenho aqui uma legenda sobre o que é que se pretende em cada um destes campos.
Ou seja, esta preparação é uma programação das situações ou acessórios que devemos usar para fazer estes exercícios. A minha colega já esteve a falar nisso na situação anterior e nós na próxima sessão da próxima semana vamos falar um pouquinho sobre como é que se pode fazer esta preparação. Até porque quando nós estamos em situações de crise, não devemos de fazer exercícios de intensidade forte, temos que moderar, portanto, o nosso exercício. Nós até podemos estar muito bem na segunda, mas, por exemplo, na quarta já não nos conseguimos mexer. Mas não devemos parar completamente. Por isso é que depois temos aqui estas notas, observações, que para nós colocarmos aqui o que é que nós fomos sentindo ao longo do dia, e podermos na próxima semana fazer uma programação melhor. Ou seja, se eu entretanto me piorei e na quarta não me consigo mexer, eu não devo parar completamente, devo fazer posturas de relaxamento, devo fazer exercícios respiratórios e devo inclusive fazer alguns movimentos de baixa amplitude, ou seja, podem ser exercícios estáticos, sem mexer muito, estar na mesma posição, e fazer, por exemplo, alongamento. O alongamento da fibrília torna o músculo mais flexível e, portanto, mais preparado para fazer o exercício. Assim, na próxima semana, nós iremos preencher um plano igual a este, mas no final da semana devemos pôr aqui o que é que correu bem, que mudanças positivas é que eu senti, podem ser também negativas, mas as positivas dão-nos mais ânimo, como é que eu vou enfrentar os desafios de ter conseguido ir até um determinado progressão, ou se eventualmente devo moderar um bocadinho essa progressão. E, portanto, registramos aqui que mudanças devem ser feitas na próxima semana. Eu trago-vos aqui alguns exercícios, na próxima semana falaremos melhor sobre isto. Estes são exercícios estáticos, mas que nos ajudam a melhorar a nossa dor e o nosso cansaço. Eu aconselho sobretudo este género à noite, quando a gente chega a casa extremamente cansados, e muitas vezes 5 minutos de relaxamento nestas posições e com exercícios respiratórios fazem milagres. Esta é outra posição em que já tem um alongamento maior das pernas, aqui já temos também, em que aqui também temos dos braços, e aqui já é uma posição mais moderada, e depois todos os outros que já ouviram falar, com certeza muitas vezes, sobretudo as posturas de barriga para baixo, que melhoram a nossa função respiratória e que fazem também flexibilizar toda a nossa postura cifótica. Aqui tenho outros exercícios. Este será, a posição quadrupédica será a mais adequada, porque ajuda a mobilizar a nossa coluna lombar sem fazer grande esforço. Este é um exercício que devemos fazer de vez em quando, socialmente não é muito bem aceito, mas ajuda-nos imenso a relaxar toda a nossa zona da coluna, até que deve ser feito sem dor, portanto até sentir algum desconforto, mas sem exagerar. E aqui também a mesma coisa, mas numa posição de sentado. Quando não se tem um sítio onde se possa fazer nesta posição ou deitado, pode-se perfeitamente usar uma cadeira para fazer esses exercícios. Claro que para todos estes exercícios é necessário fazer o nosso plano, que semana a semana vai tendo evolução. O que é que isto nos permite fazer? Permite-nos ver a nossa evolução, fazer este registro de forma a perceber o que é que aconteceu na outra semana e vermos se eventualmente poderemos avançar ou não. Em caso de dúvida, consultamos o nosso profissional de saúde, nomeadamente o fisioterapeuta, pode ser um dos outros profissionais que a Daniela nomeou, nomeadamente o médico de família, mas o fisioterapeuta, relativamente a estas condições, está um pouco mais preparado. Entretanto, não desistam. Eu deixo-vos aqui este slide da Associação de Espondilite Anquilosante Americana, em que diz que os doentes reumáticos são guerreiros, e nós de facto somos uns grandes guerreiros e uns resistentes relativamente a esta doença. E portanto nunca digam que não podem.
nós podemos, se calhar com menos velocidade, fazemos mais devagarinho. Nos dias em que estamos menos bem, temos que fazer menos. Nos dias em que estamos melhor, exageramos mais um bocadinho. Todos nós sabemos, especialmente as mulheres que têm a vida doméstica às vezes muito ocupada, que entretanto há dias em que temos que fazer uma limpeza geral à casa e é óbvio que não conseguimos fazer toda num dia. Então temos que fazer o nosso plano dessa limpeza. Um dia fazemos uma parte, no outro dia fazemos outra parte e depois por aí fora até conseguirmos fazer a nossa atividade. Não fazemos toda como faz uma pessoa sem dor, mas entretanto podemos fazê-lo por partes. Portanto, o segredo está mesmo em fazer esse planeamento e em fazer esta segmentação. E pronto, deixo-vos aqui o meu contacto se precisarem alguma coisa da nossa parte. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Elsa Silva. Espero que agora já me estejam a conseguir ouvir melhor. Sem dúvida, conselhos bastante úteis, e a doutora Elsa Silva já desvendou aqui alguns tópicos que vão ser focados na próxima sessão, sobre a qual já falarei no final desta. E sem mais demoras, vamos passar a palavra ao Dr. Ricardo Dias, que eu irei passar a apresentar de seguida. Lembrar que podem colocar as vossas questões no chat da página do evento, que no final iremos colocá-las aqui aos nossos oradores. E o Dr. Ricardo Dias vai agora trazer-nos alguns exemplos e ferramentas úteis que nós temos ao nosso dispor. O Dr. Ricardo Dias é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Fisioterapia e membro da direção do Grupo de Interesse em Fisioterapia Musculoesquelética da APFISIA. Dr. Ricardo Dias, estamos todos curiosos por ver os exemplos e ferramentas que nos traz. Uma boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado e fico contente por poder contribuir um pouco para este tema que é o exercício, nomeadamente nas questões reumáticas, e foi-me sugerido que falasse um pouco de alguns exemplos, de algumas ferramentas que pudéssemos utilizar e que fossem fáceis de implementar no dia-a-dia das pessoas. Vamos falar então um bocadinho sobre o que é que é importante, ou quais é que são as sugestões daquilo que deveríamos avaliar, ou de que podemos avaliar e como, para que possamos fazer também um registro dessas avaliações, desses dados, e vamos perceber a importância do registro e depois falar um pouco e perceber algumas ferramentas sobre a intervenção. Neste caso estamos a falar do exercício físico. Vamos falar um bocadinho destes 3 pontos principais. Em primeiro lugar, na avaliação, vamos tentar manter todos estes temas o mais simples possíveis para serem de fácil implementação e depois podemos desenvolver depois, se necessário, nas questões. A primeira sugestão de avaliação será a intensidade dos sintomas. Falamos sempre de dor, temos aqui exemplos de rigidez e de fadiga, mas esta sugestão de escala aplica-se a todos os sintomas que acharem importantes para a vossa situação. Vamos pegar, por exemplo, na questão da dor. Esta escala tem muitas cores e muitos desenhos, mas é muito simples de perceber. O que nós temos aqui é uma base que é o 0, ou seja, não tenho dor, não sinto dor, e vai até um máximo de 10, onde é o máximo de dor que eu alguma vez senti, é o máximo de dor ou o máximo do sintoma que eu estou a avaliar. Eu tenho todo um conjunto de números de 0 a 10, que posso utilizar para graduar o ponto em que estou. Posso fazer isto de manhã, posso fazer isto após uma atividade, posso aplicar esta escala naquele momento que eu achar importante. Desde que seja num momento que seja comparável, ou seja, se fizermos de manhã, podemos registrar todos os dias de manhã. Nós temos aqui várias formas de graduar essa intensidade. Podemos usar as cores, podemos usar os números, podemos usar as expressões que melhor descrevam o sintoma e até temos aqui o exemplo de umas caras, caso os outros métodos não sejam tão fáceis. Por isso, esta é a primeira sugestão, avaliar a intensidade dos sintomas. Em segundo lugar, utilizando a mesma escala, temos a avaliação da intensidade do esforço, a intensidade do exercício, da atividade física. A doutora Daniela falou dos vários tipos de exercício físico, podem ser leves, moderados ou vigorosos, e com o mesmo raciocínio nós podemos aplicar a escala, ou seja, o exercício que eu fizer pode ser nada intenso, eu nem sinto diferença nenhuma, ou então pode ser um nível máximo de 10, que é algo que eu já não consigo, é o máximo, pode conduzir-me à exaustão.
Claro que pelas recomendações que nós percebemos nesta apresentação, nós queremos trabalhar sempre um bocadinho aqui na atividade moderada e se pudermos ir um bocadinho mais acima também é indicado, tem que ser um plano adequado às nossas condições. O teste de fala é um bom teste também para percebermos se estamos no nível de intensidade recomendada. E os colegas já falaram desta situação, mas aqui a base é que se o exercício for pouco intenso, nós vamos ter uma respiração muito calma, vamos conseguir cantar. Se ele começar a ser um pouco mais intenso, já começa a ser difícil cantar, mas ainda conseguimos falar. Quando passamos aqui a questão do exercício moderado, quando já começa a ser mais intenso, já vamos ter dificuldade em falar e dessa forma nós já percebemos que estamos a chegar àquela intensidade que muito provavelmente foi a que foi recomendada pelo fisioterapeuta ou pelo profissional de saúde. Numa situação máxima, nós já não vamos conseguir falar, não vamos conseguir respirar de forma tranquila, já vamos ter muita dificuldade e aqui se calhar não é um nível que nós queremos alcançar em grande parte das situações. A terceira recomendação em termos de avaliação tem a ver com como é que eu sei quanto treino é que fiz. Por isso podemos avaliar a quantidade de treino. E aqui podemos utilizar uma destas medidas sugeridas. Temos, por exemplo, a duração. O meu treino hoje demorou 5 minutos, amanhã demorou 10, ontem demorou 1 minuto. Eu posso ajustar e registar simplesmente a duração, principalmente se o exercício for constante e se for mais ou menos igual de sessão para sessão. Podemos também registar, em vez da duração, podemos registar a distância. E aqui podemos utilizar os passos, podemos utilizar os metros que eu percorri, podemos utilizar, e já existem muitos relógios, já existem aplicações de telemóvel que podem fazer este tipo de registro. Podemos, por exemplo, registar o número de voltas que damos a uma pista, e aqui não temos que obrigatoriamente ter um estádio à nossa disposição, mas podemos ter um percurso que nós conhecemos e que, sendo circular, nós podemos registar o nosso treino e registar também a progressão. Claro que não é sempre necessário progredir, tem muito a ver com os objetivos que nós queremos aplicar, mas quando o objetivo é manter, nós podemos manter a quantidade de treino. Quando o objetivo é evoluir, podemos então tentar sempre ir um pouco mais além daquilo que fomos registando. A quarta sugestão de avaliação, de registro, tem a ver com a necessidade da medicação. Registando o dia e a dose de medicação que nós tomamos, ou simplesmente aquela que utilizamos em SOS, num calendário, tem vários benefícios. Permite que na semana passada necessitei de medicação em SOS uma vez, esta semana precisei 2, esta semana precisei nenhuma, e nós assim conseguimos ter um registro fiável da evolução e da necessidade da medicação. E porquê é que é necessário avaliar e ao mesmo tempo registar? Os pontos mais importantes são, se eu tiver um registro bem feito de todos estes pontos, eu vou conseguir comparar intervenções de diferentes momentos no tempo, vou poder relembrar estratégias que funcionaram ou não no passado e vou também facilitar a comunicação com a equipa de reabilitação, com o profissional de saúde que estiver a ajudar-nos a gerir o nosso plano de reabilitação. Daí que seja extremamente importante o registro destas avaliações. Quando temos o registro destas avaliações, vamos então considerar a intervenção e que neste caso o exercício físico já percebemos que é das estratégias mais eficazes para controle sintomatológico e para aumentar a nossa qualidade de vida. Já percebemos que é essencial e nós temos aqui 2 tipos de situações. Temos aquelas pessoas que ou estão numa fase sintomatológica mais aguda, ou então que estão no início do seu plano de reabilitação e ainda precisam de ser guiadas pelos profissionais de saúde, nomeadamente os fisioterapeutas. Estes irão necessitar mais do apoio do fisioterapeuta a curto prazo, seja de uma forma mais presencial, ou seja, por exemplo, através da telefisioterapia, que cresceu muito nestes últimos tempos, pelas razões que todos sabemos. Tem benefícios, funciona, surgem resultados de uma telefisioterapia, por isso não é negligenciável como um método de acompanhamento, principalmente quando falamos de patologia reumática,
e patologia crónica. Para aquelas pessoas que já conhecem melhor a sua situação de saúde, já conhecem a sua condição, já sabem o que é que podem fazer, já sabem como é que o corpo reage, elas podem ser um pouco mais independentes a fazer o exercício e a fazer coisas que gostem ou exercícios que não sejam sempre acompanhados pelo fisioterapeuta. Existe um exemplo muito atual das aplicações de telemóvel ou de computador. Aqui temos 3 exemplos, 2 delas estão em português, uma não está em português, e aqui foi acaba por ser uma dificuldade quando vos quero sugerir ferramentas, porque existem muito boas ferramentas, mas muitas delas também só estão em inglês, o que pode ser uma barreira à sua aplicação pela população portuguesa, neste caso. Temos aqui 3 exemplos de aplicações e são aplicações muito fáceis, onde a pessoa de forma independente consegue perceber ou ter sugestões de exercícios que possa fazer, ou sugestões de planos gerais, de exercícios que goste de fazer de forma independente e que são eficazes, porque já percebemos que o exercício, o simples facto de o fazer, mesmo de forma independente, tem benefícios, principalmente ou também em populações clínicas. Vou dar um exemplo da aplicação do meio, e aqui não sei se conseguem ler bem, mas eu vou dar aqui uma leitura também. O que nós temos aqui é que nesta aplicação demoramos 1 minuto a inscrever-se e com algumas questões muito simples, nós em menos de 2 minutos conseguimos ter recomendações de exercícios. E as questões que a aplicação faz é: qual é que é o seu objetivo? O seu objetivo é emagrecer, é ter mais músculos, é estar saudável, é estar em forma, e nós escolhemos o objetivo geral que nós queremos e que já o saberemos. Passamos para a pergunta seguinte, que é: qual é que é o seu nível de atividade física? O que é que costuma fazer? É muito sedentário, quase não se movimenta? Ou tem um nível de atividade física muito alto? Faz mais do que 4 horas semanais de exercício físico? Nós escolhemos o nível em que estamos e depois a aplicação pergunta-nos o que é que impede que você treine? O que é que o limita? Tem pouco tempo? Tem pouca informação relativa àquilo que pode fazer ou não? Falta apoio por parte de um profissional ou por parte de outras pessoas? Ou prefere trabalhar em grupo, por exemplo? Tem pouca ajuda na realização dos exercícios? Ou simplesmente falta motivação para fazer os exercícios? Nós escolhemos as razões que nos limitam no nosso treino e a aplicação cria um plano geral que pode ser aplicado e podemos intervir com ele. E esse plano é muitas vezes, o objetivo aqui não é perceber os exercícios, não é esse o objetivo desta imagem. O que acontece é que é criado um plano, aqui temos um tempo estimado de 3 a 6 minutos, mas este é um período estimado. Uma pessoa que não consiga fazer um certo plano em 3 a 6 minutos, fazem 10, fazem 15, fazem 20. O objetivo é completar os exercícios e esta sugestão geral de exercícios é interessante. Nem que seja por uma questão de motivação, porque os exercícios não vão ser sempre iguais, vão ser objetivos diferentes para que não haja sempre uma repetição das mesmas coisas, e estas aplicações ajudam nisso. Temos que ter a salvaguarda que populações clínicas, que não possam fazer tudo como populações não clínicas, estas aplicações não são criadas com o objetivo de trabalhar com população clínica. Por isso, alguns exercícios ou os filmes que eles usam para exemplificar os exercícios podem parecer muito estranhos, mas o objetivo é ter uma linha guia, ter um objetivo geral que nós vamos tentar alcançar. Se fizermos menos bem, se fizermos muito bem, o objetivo não está aí. O que nós queremos é mexer, é fazer exercício e tirar daí os benefícios. Estas aplicações aplicam sempre uma base de aquecimento, alguns movimentos gerais, e depois sugerem alguns tipos de exercícios. Para além das aplicações, que é algo mais moderno, vamos dizer assim, podemos simplesmente utilizar sites. E existem poucos sites, poucas ferramentas em português com alguma qualidade. Uma das que encontrei foi o site da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, que, para além de ter informação, principalmente para profissionais de saúde, também tem um separador aqui na parte inicial para o doente reumático, onde ele pode retirar algumas informações relacionadas com as condições reumáticas, nomeadamente
alguns flyers interessantes sobre exercício físico, em que podem retirar algumas informações e até obter alguma da informação que foi transmitida hoje. Uma das outras ferramentas que está neste site e que é interessante é um exemplo de um programa de exercício, neste caso para a espondilartrite axial, mas que os conceitos aplicam-se a todas as condições reumáticas, principalmente se nós falarmos com o fisioterapeuta antes, para termos a certeza de que podemos realizar o exercício. E isto é um exemplo de alguns filmes criados por alguma empresa em conjugação com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, mas que de uma forma geral aborda a questão do exercício físico, faz sugestões interessantes, faz sugestões aplicáveis e depois eles têm alguns filmes relacionados com a força, relacionados com exercícios de flexibilidade, exercícios mais cardiovasculares, exercícios de equilíbrio e algumas noções gerais que já percebemos que são os pontos principais daquilo que deve ser o plano de reabilitação. De uma forma geral, era isto que eu queria sugerir com o tempo que me foi destinado. Já percebemos que devemos avaliar, e existem várias coisas, várias sugestões que podemos avaliar já a partir de amanhã de forma simples. Já percebemos que o registro nos permite facilitar a comunicação com a equipa de reabilitação e compararmos de semana para semana a nossa situação e perceber se estamos a melhorar, a manter ou a piorar e necessitamos de alguma ajuda. E já percebemos que, em termos de intervenção de exercício físico, o fisioterapeuta é importante para nos ajudar a gerir, mas que quando nós somos mais independentes e quando já conhecemos a nossa condição e o nosso corpo, temos também acesso a algumas ferramentas mais gerais, como as aplicações e os sites, que nos podem ajudar a melhorar. E, neste caso, o plano é um conjunto de estratégias que nos vai ajudar a ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Obrigado e passava então à doutora Elsa. Muito obrigada, Dr. Ricardo Dias. Eu estou certa que, tal como eu, deixaram muito interesse neste conjunto de apresentações. Vamos agora passar à parte das questões que nos têm sido colocadas via chat da plataforma do nosso evento. E começaria aqui pelo Dr. Ricardo. Do que entendo, alguém nos coloca esta questão, do que se entende da escala, nunca convém passar do 8? É assim, a escala ela serve para dois objetivos principais. Primeiro, se eu fizer um exercício e categorizar esse exercício, eu posso perceber que, ok, se calhar eu não quero passar do 8, do 7 ou do 8, porque se calhar já vou estar numa intensidade onde eu vou ter mais pontos negativos do que positivos. É chegar a um nível de exaustão e de intensidade que se calhar vai ter consequências nos dias seguintes que não vão aumentar a minha qualidade de vida, se calhar vão diminuir. Enquanto que nós percebemos que se trabalharmos até esse limiar máximo, mas este limiar deve ser falado com a equipa de reabilitação, nós então se calhar vamos ter os benefícios do exercício físico sem ter os malefícios de exagerar. O segundo ponto é que, falando com a equipa de reabilitação, nós podemos dizer, ok, faça este exercício, mas nos seus exercícios tente não passar de um 6 ou de um 7 de intensidade de exercício. E a pessoa, à medida que conhece a forma como reage ao exercício, já consegue calibrar aquilo que está a fazer para que trabalhe dentro daquele nível que a equipa de reabilitação lhe disse que seria o principal. Por isso, tem muito a ver com aquilo que são as recomendações, no caso das pessoas com condições reumáticas. Percebemos que precisamos de exercício já moderadamente intenso, mas que chegar ao limite máximo da escala também vai ter efeitos negativos, que não é aquilo que nós queremos. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Agora uma pergunta para todos os oradores. Aliás, eu vou fazer aqui, vou agrupar duas perguntas porque me parecem ser bastante semelhantes. Perguntam-nos se não seria adequada a presença em permanência ou não nos ginásios, quer para tratamento e orientação a quando lesões, mas também para prevenção das mesmas. Esta é uma das questões que nos foi colocada. E a outra, que a meu ver poderá estar também relacionada na vossa linha de resposta, nem sempre há fisioterapeutas perto que outro profissional pode fazer a minha avaliação e planeamento. Nos ginásios é possível fazê-lo? Dr. Ricardo, Dra. Elsa e Dra. Daniela, queiram comentar, por favor.
Eu gostava só de acrescentar uma questão ainda à questão anterior. Primeiro, gostava de agradecer também à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que há bocadinho não tive a oportunidade pelo convite, e também em nome do Grupo de Interesse em Fisioterapia Musculoesquelética. Por outro lado, em relação ainda na linha da primeira questão, sabe-se neste momento existem alguma investigação em exercícios de alta intensidade, ou seja, provavelmente mais que 8 de intensidade 0 a 10, para doentes com artrite reumatoide, e aquilo que se está a perceber é que existem efetivamente grandes ganhos ao nível da função e mesmo em relação à diminuição da dor, e não existe qualquer tipo de efeito adverso, mas lá está, como o meu colega estava a dizer, é muito importante este tipo de exercícios ser muito adaptado e estruturado à capacidade da pessoa. Em relação a esta questão dos ginásios, sim, alguns ginásios fazem algum acompanhamento, existem ginásios que têm fisioterapeutas e pode ser feito um acompanhamento das pessoas, nomeadamente numa fase mais precoce, como falámos há bocadinho. Dificilmente um profissional do exercício físico será a pessoa indicada para, a não ser que tenha um conhecimento acrescido em relação a doenças reumáticas, uma vez que não é da área de competência a questão da sintomatologia, da progressão dos sintomas, daquilo que se espera do exercício e daquilo que realmente se pode fazer. Na minha experiência, até acho que estes profissionais também têm um comportamento às vezes muito protetivo em relação à dor, por exemplo, e para eles, como não é da área de competência e será normal, mesmo a adaptação à sintomatologia pode não ser a mais indicada, e portanto será um fisioterapeuta com conhecimento na área da reumatologia, da musculoesquelética, da área do exercício, que será o profissional mais indicado. Alguns médicos de família, alguns médicos reumatologistas também têm investido nesta área do exercício, mas eu pessoalmente não aconselhava outro profissional, ou melhor, outro profissional sem ser um profissional de saúde, digamos. Doutora Elsa Mateus, se me permite, eu gostava de dar aqui uma chega, porque a minha experiência enquanto doente reumática é os picos de inflamação, que são muito difíceis de lidar, sobretudo se nós nos entusiasmamos com o exercício e depois não nos conseguimos mexer. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes estes alongamentos, desde que sejam bem feitos, podem diminuir essa dor, e a pessoa não precisa de fazer exercícios com grande intensidade e pode controlar a dor através do exercício, desde que ouça o seu corpo e saiba ir até àquela zona em que começa a sentir um grande desconforto. Nós devemos ouvir o nosso corpo, não devemos... Quando digo ouvir o nosso corpo, é a pessoa, se tenho dor, então não faço exercício. Não, a pessoa deve arranjar uma posição confortável e tentar fazer isso. Isto é muito difícil de transmitir a outros profissionais de saúde. Os fisioterapeutas conseguem entender isto, porque a dor, pode-se fazer exercício com dor. Depende da forma como se faz e que tipo de exercício se faz. E isto, de facto, é muito difícil a um especialista de medicina ou um especialista de fisiologia do exercício compreender. O próprio doente tem que ter aqui um papel ativo, porque eu ainda sou do tempo que não havia estas informações à mão, nem havia profissionais tão bem preparados como estão agora, e o que acontece é que algumas das situações eu tive que adaptar a mim mesma e à forma como eu me sentia bem, porque aquilo que é bom para um pode não ser bom para o outro, e inclusive a tendência que os profissionais de saúde, de um modo geral, têm é dizer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Este discurso tu tem que fazer é importante, porque de facto a pessoa não deve parar, eu repito, não deve parar, mas deve saber o que é que pode fazer quando estiver em período de sofrimento. Um medicamento pode ser um grande aliado durante o período inflamatório, mas só durante aquele período. Claro que essa parte do medicamento tem que ser controlada pelo profissional adequado, que é um médico, não é? O próprio doente acaba por saber dosear isso ao longo dos anos. A minha espondilite já tem 27 anos e, portanto, o que eu faço, 27, não mais, 30, peço desculpa,
E, portanto, o que eu faço é, quando eu, por exemplo, quando estou em situações de crise e quero fazer alguma coisa, eu normalmente só faço natação, mas, por exemplo, quando eu digo a um colega meu, eu até vou fazer, eu gostava muito de fazer balé, eu fiz balé durante muitos anos, e uma das coisas que eu fiz era uma técnica que se usa muito no balé, que é a barra de chão. Era impensável para alguém que estivesse naquela área eu ir fazer barra de chão. Se vos disser que eu nunca estive tão móvel nem tão flexível como no tempo em que fiz barra de chão, porque a barra de chão é uma parte do balé em que se trabalha a flexibilidade de um bailarino. Portanto, tudo depende. A pessoa deve fazer aquilo que gosta, mas com moderação e adequada à condição que tem. Por isso mesmo tem que se fazer esta avaliação, tem que se fazer aquele registro para depois poder haver intervenção e uma evolução e uma progressão. Portanto, tudo tem que ter aqui uma conta, peso e medida, porque depois a pessoa também pode se sentir que está mais móvel e que até se sente bem exagerar. Portanto, isto tem que ter, por isso é que aquilo que o meu colega estava a dizer, que a Daniela disse, é que tem que ter aqui uma dosagem acompanhada por um profissional adequado a cada uma das situações. Se é para o comprimido, tem que ser um médico. Se é para o exercício, convém que seja um fisioterapeuta. Se está numa fase em que consegue ter já uma estabilidade na sintomatologia da doença, então, por que não um fisiologista do exercício? E muito bem. Muito obrigada, doutora Elsa. Eu acho que acabou também por responder a outras questões que nós tínhamos aqui. Uma delas, se tiver uma crise, faça exercício físico na mesma, e eu atrevo-me a responder, deverá manter a sua mobilidade e deverá fazer aquilo que conseguir fazer sem que tenha custo agravado, ou maior dor, maior inflamação para si. A Elsa, a Daniela e o Ricardo poderão aqui ajudar-me nesta resposta, mas acho que no fundo é o que nós retiramos todas estas mensagens. A pessoa com o problema, com a doença reumática, deverá ser a primeira a conhecer-se a si própria para saber até onde é que pode ir. Se está com uma crise, poderá certamente e deverá fazer algum exercício para não perder a mobilidade e para ajudar à sua recuperação. Mas tudo depende daquilo que possa fazer nesse contexto. E antes de vos passar a palavra para poderem comentar esta pergunta, temos também aqui uma pergunta: se me sentir cansado ou cansada, devo parar? Eu quase diria que a resposta será semelhante. Tudo depende, não é? Eu passo agora a palavra ao Dr. Ricardo, à doutora Elsa e à doutora Daniela para comentarem. Sim, concordo com aquilo que disse, acho que sim, acho que fez um excelente resumo do que tentámos transmitir. E na questão anterior, acho que a única coisa que nós não focámos especificamente foi a questão da prevenção de lesão, sendo a necessidade de estar sempre o profissional, mas depois tocaram no ponto que eu iria dizer como resposta, que é parte de um plano de reabilitação, parte dos objetivos da fisioterapia é ajudar a pessoa a ser o mais independente possível. O nosso objetivo é a pessoa precisar o menos possível de nós. E parte dessa independência tem a ver com ensinar a pessoa o que é que ela pode fazer, quais é que são os sinais de que está a chegar ao limite. Por isso, em termos de prevenção, em termos de exercício, não é obrigatório estar sempre presente um fisioterapeuta. A pessoa deve tornar-se capaz de perceber como é que está a fazer o exercício, perceber se está a chegar a um nível que possa provocar lesão e, na dúvida, parar ou perguntar ao fisioterapeuta, não há problema nenhum. Simplesmente, se o objetivo é a independência, não é necessário estarmos sempre presentes, mas estamos sempre presentes como uma ajuda e como um guia, como caso seja necessário. Em relação à presença de dor ou à presença de fadiga, de facto a pessoa não tem que parar, ela tem que adaptar o exercício de forma a que não tenha os tais efeitos negativos associados ao exercício. Por isso, se está muito cansado e se, por exemplo, utilizando aquela escala, se está num número superior quando não lhe foi sugerido que lá chegasse, ou se a pessoa tem muita dificuldade em respirar e ela começa a perceber que não está a ter o controle, deve adaptar, nem que faça um pouco de repouso e depois retome o exercício gradualmente. O que nós sabemos também é que a pessoa, à medida que vai conhecendo o seu corpo, também já conhece esses sinais. Por isso, mais dificilmente chega a um ponto em que não consegue controlar. Então, não sei se os colegas querem... É importante referir que
O exercício também, pronto, e há sempre uma fadiga base e característica das doenças reumáticas, e o exercício também pode ser uma ajuda, nomeadamente nas questões do sono, por exemplo, porque faz com que as pessoas durmam melhor. Portanto, a fadiga é um sintoma que muitas vezes é constante, mas consegue ser também gerido com exercício, portanto não deve ser, assim como os outros sintomas, não deve ser uma questão para não fazer. Em dias em que se está mais cansado e que não se é tão capaz, assim como em dias que tem mais dor ou mais rigidez, é importante adaptar e não fazer, mas adaptar da melhor forma. E esta questão que o Dr. Ricardo estava a falar, muito importante na questão de estes profissionais que falámos há bocadinho dos ginásios, podem ter um papel importante quando a pessoa já conhece, quando já está adaptada ao exercício por um profissional de saúde qualificado, ou seja, o início, a adaptação e o guia deve ser feito principalmente por um fisioterapeuta, mas lá está, o objetivo é sempre que a pessoa consiga na sua vida integrar, e se está completamente controlado a sintomatologia associada ao exercício e o exercício na sua vida, pode fazer todo o sentido de ser acompanhado por um personal trainer, mas não no sentido de ser para a doença reumática, digamos assim, ou não ser uma adaptação para a doença reumática. Muito obrigada. Não sei se a doutora Elsa quer acrescentar alguma coisa, se não... Eu, se me dessem autorização de partilhar aqui um dos slides que eu tenho aqui, relativamente a essa questão do fazer exercício com dor, eu partilhava aqui, peço desculpa, agora não estou a conseguir entrar, um dos slides, porque quando nós estamos em dor, há posições, uma das coisas que é preciso que os doentes reumáticos, ou com sintomatologia reumática, entendam, é que nós conseguimos fazer as coisas sem precisarmos de ter um profissional sempre por perto, ou seja, temos é que aprender com esse profissional o que é que podemos fazer, porque isto é mais ou menos como ir ao psicólogo. Eu peço desculpa, não sei porque é que isto não está a aparecer. É mais ou menos, nós quando precisamos de ir a um psicólogo, vamos a um psicólogo. Mas, entretanto, nem sempre, nós não estamos sempre com o psicólogo ao pé, não é? Portanto, o profissional de saúde é uma pessoa que nos vai dar apoio, que nos vai ajudar, com quem temos que aprender a lidar com a nossa condição de saúde e a conhecer melhor o nosso corpo, e temos que ser nós a ser responsáveis pela evolução ou involução da nossa condição de saúde. Ou seja, o profissional está lá para nos ajudar, ele não nos resolve as coisas, o corpo é nosso e nós temos que saber aprender a lidar com ele. Isto é por isso é que um dos slides que nós falámos foi precisamente educar o doente. Um dos papéis que o fisioterapeuta tem, muito importantes, é ajudar o doente a compreender a sua condição e a contribuir para a sua educação relativamente aos sinais e sintomas do seu corpo e a lidar melhor com eles. Por exemplo, isto é uma estrutura, é uma posição de relaxamento que num período de crise se pode fazer. Os exercícios respiratórios feitos nesta posição com uma almofadinha, a senhora aqui não parece, mas tem uma almofadinha, não está em esforço, melhora, e depois se a respiração melhora a oxigenação dos músculos, e o oxigênio nos músculos torna os músculos mais flexíveis. Se os músculos estiverem mais flexíveis, nós temos estruturas que não estão a batalhar umas com as outras e, portanto, tudo é muito mais harmonioso e fica mais funcional. Portanto, se estamos em crise, ou tomamos uma medicação de acordo com aquilo que o nosso médico nos aconselhou e fazemos este tipo de posturas para relaxar, nomeadamente esta, que é muito prazerosa. Há pessoas que têm dificuldade em assumir esta posição por causa da pressão aqui nas sacroiliacas, mas devemos fazê-lo. Os exercícios respiratórios, quando aprendidos com um fisioterapeuta, a pessoa aprende a dominar estas técnicas e consegue fazer em casa. Portanto, a tendência é cada vez mais a pessoa trabalhar sozinha ou, se possível, com alguém que tenha a mesma condição e fazerem em casa, até porque agora com este problema da pandemia nós não temos um ginásio nem vamos ao ginásio, portanto temos que fazer alguma coisa, não é?
podemos fazer as atividades que os meus colegas tiveram a aconselhar, ou então, em épocas de crise, fazer este tipo de posturas e este tipo de alongamentos, que é uma coisa que nós, e que já temos aqui alguns alongamentos, alguns exemplos de alongamentos, e que na próxima sessão poderemos falar um pouco mais sobre isto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Elsa. Agora vou colocar duas questões muito práticas. Uma delas, de alguém que nos diz: tomo diariamente magnésio, como sempre uma banana por dia, no entanto tenho sempre câimbras dolorosas durante a noite. Faço exercício físico e alongamentos antes de me deitar, mas não sei o que poderei fazer mais. O que me aconselham a fazer? Esta é uma das questões. A outra questão, também bastante prática: faço caminhadas longas, 3 a 7 km, mas ultimamente dói-me o joelho. Tenho a rótula móvel e já fiz fisioterapia, mas continuo com dor. Posso continuar a caminhar mesmo com dor? E agora deixo-vos para responder estas duas questões, por favor. Na minha opinião, não. Ou seja, não deve-se ter dor, não deve exagerar. Ou seja, existem estruturas de apoio, os chamados produtos de apoio, nomeadamente as joelheiras e outros produtos, que permitem que a pessoa consiga fazer a sua caminhada sem ser tão lesivo. Porque nunca se esqueçam, se há dor é porque qualquer coisa não está bem. Quando a pessoa está bem ou que a nossa estrutura esteja harmoniosa, não se sente dor. Portanto, estes produtos de apoio podem ser aconselhados por um colega colega nosso, que seja adequado. Quem diz isso diz uma tala para a mão, diz uma cotoveleira, diz eventualmente um sistema de apoio próprio para a tibiotársica, para o tornozelo, etc. Se calhar até pode ser um problema de um sapato que não esteja adequado, uma palmilha que seja necessária. Portanto, há vários acessórios que podem ser aconselhados para um profissional de saúde, que pode ser o reumatologista, o ortopedista, o fisioterapeuta, que podem ajudar nisso. Claro que se tem a rótula móvel é porque não tem o músculo da coxa equilibrado. O músculo da coxa, a coxa tem diversos músculos e, portanto, se esses músculos não trabalharem de uma forma harmoniosa, a rótula vai estar instável. Portanto, têm que ser trabalhados de forma a que essa instabilidade seja minimizada. E quando se diz isso, não é só a parte da coxa, pode ser a coxa como sendo também a parte de trás da coxa, portanto, porque toda esta estrutura é harmoniosa, tem um conjunto de vários músculos que funcionam com duas articulações, que é a anca e o joelho, e que têm também comunicação com o pé. Relativamente à questão do magnésio, eu lembro-me do meu pai que tomou quilos de magnésio e tinha sempre imensas câimbras. O problema muitas vezes das câimbras e de ter os músculos rígidos é falta de flexibilidade. Isso tem que ser trabalhado e aprendido com um profissional de acordo com a condição que a pessoa apresenta. Portanto, cuidado com isso, porque magnésio e outros suplementos em excesso provocam desequilíbrios a nível do fígado e dos rins e podem ser muito perigosos para a nossa saúde. Eu gostava de acrescentar aqui umas coisas, se puder ser, doutora Elsa. Sim, brevemente, rapidamente. Ok. A dor pode vir de muitos sítios, não é? E pode ser uma coisa, porque acho que é muito difícil para nós aqui darmos algum tipo de receitas que seja para, ou deve fazer isto ou aquilo. É uma coisa que tem de ser avaliada e às vezes, em muitos casos, pode ser para parar, em muitos outros pode não ser nada de especial e pode ser uma questão até mais dos últimos tempos estar a dormir pior, estar com mais ansiedade, ter feito um bocadinho mais de exercício ou de outra atividade que até nem se está a lembrar e ser uma coisa benigna ou normal e que vai passar ou não, e pronto, este tipo de situações acho que é mesmo muito importante ser avaliado, não propriamente, é difícil, acho eu, daqui nós dizermos as coisas mais assertivas, digamos assim, ou prescritivas. Muito obrigada. Não sei se o doutor Ricardo quer acrescentar alguma coisa, senão eu lançaria já outra questão, porque já estamos perto. Então dar só uns pontinhos rápidos, já que temos pouco tempo. A primeira questão de magnésio das câimbras.
Pontos que eu acho que é importante saber. Primeiro, existem certas condições de saúde que provocam alterações nutricionais e daí a necessidade de um profissional na área da nutrição para nos ajudar a fazer esse tipo de equilíbrio. Por isso, a própria patologia pode explicar essa situação ou não. Aqui não estamos a fazer consultas particulares e acho que essa mensagem é fácil de transmitir. A segunda questão é, as queimbras podem ter várias razões. Umas que têm a ver com a patologia, outras que têm a ver com o exercício ou com a capacidade que nós temos de tolerar o exercício. Por isso nós temos que perceber que tipo de queimbras é que esse senhor teria. O que nós temos que perceber aqui é que quanto mais tivermos uma patologia controlada, menos estes sintomas devem aparecer. Quanto mais adaptados ao exercício estivermos, menos estes sintomas irão aparecer. Por isso acho que aqui dá para perceber os dois pontos. Em relação à caminhada e à dor na rótula, o facto de uma pessoa ter uma doença reumática não significa que ela fique imune a todas as outras condições de saúde que surgem em todas as pessoas. Por isso, apesar de não conseguir dar uma resposta direta ao caso desta pessoa, o que podemos dizer é que se ela está com esse tipo de sintomas, pode ser simplesmente porque exagerou um bocadinho no exercício que fez, ou então a progressão que fez foi demasiado rápida e o corpo não teve tempo para se acostumar ao treino que fez, neste caso, a caminhada. O que nós temos que perceber é que se ela está com dor nos joelhos, se é uma situação que ela refere que já lhe aconteceu anteriormente, ela tem que tentar perceber isso e ser avaliada por um profissional de saúde será a estratégia mais correta. Se ela diminuir um bocadinho a intensidade do exercício e a sintomatologia diminuir, ela aí poderá tentar controlar e progredir de forma mais lenta para que os sintomas não exagerem. Se a dor não passa, mesmo com o descanso, deve ser avaliada por um profissional de saúde para garantir que está tudo bem ou que aquilo que ela está a fazer é a intervenção mais correta. Muito obrigada. Próxima questão, quase mesmo a finalizar. Para nos sentirmos seguros em casa para fazer o exercício adequado, como se pode evitar as lesões físicas causadas por exercício mal efetuado? Eu julgo que esta é uma das grandes preocupações das pessoas com doença reumática quando pensam em criar o seu próprio plano de exercícios e em fazer os seus próprios exercícios. Mas acho que também já aqui nos deram algumas pistas como devemos fazer isso e no papel que os fisioterapeutas e outros profissionais de saúde qualificados poderão ter aqui a ajudar. Um breve comentário de algum dos oradores? Posso começar, sem problema. Em relação à segurança em casa, nós na próxima sessão vamos falar um bocadinho sobre exercícios que se podem fazer, mas um exemplo de uma forma de ter mais segurança é ou fazer o exercício deitado, ou por exemplo fazer um exercício com uma cadeira, em que seja sentado, seja apoiado numa cadeira, para garantir que, por exemplo, não ocorram desequilíbrios e ocorra algum tipo de problema. O risco de ter lesão ou de ter efeitos negativos de fazer mal o exercício, essa é a principal razão pela qual o início deste processo deve ser acompanhado pelo profissional de saúde, nomeadamente a fisioterapeuta, porque ele vai ensinar os exercícios, vai ensinar os exercícios, vai dizer como é que deve fazer, como é que não deve fazer, se faz diferença fazer de uma forma ou de outra, se o objetivo é mexer ou se é fazer exatamente aquele tipo de gesto, que muitas vezes não é necessário fazer exatamente igual aos filmes ou às imagens, mas é seguir um conjunto de indicações mais gerais, mas essa é exatamente a razão pela qual no início temos que trabalhar com alguém que saiba aquilo que nos está a ensinar, porque se estivermos só a fazer de acordo com aquilo que nós achamos que é importante, podemos estar a fazer bem ou não. E aí não podemos negligenciar esta parte inicial. Não podemos, se ela não fosse assim tão importante, nós não a sugeríamos no início. Simplesmente dizer, olha, experimente e se correr mal venha ter connosco. E não é bem assim. Nós devemos avaliar e planear bem no início e depois, se necessário, alterar alguma coisa melhor. Por uma razão simples também, já agora, que é a questão da eficiência, ou seja, quanto mais rápido começarmos a fazer o plano certo, mais rápido vamos ter resultados positivos. Se estivermos no tenta e falho, tentativa e erro, demoramos mais tempo, vamos estar mais tempo com sintomas e com diminuição da qualidade de vida. Não sei se muito obrigada. Eu peço agora que a doutora Elsa e a doutora Daniela guardem os seus comentários, que não deverão ser
muito diferentes dos que o Dr. Ricardo nos trouxe. Ainda antes de encerrar, esclarecer, nós não respondemos a questões que nos colocaram sobre telefisioterapia e sobre que tipo de exercícios posso fazer em casa, precisamente porque essa será a sessão que veremos ter aqui, a segunda sessão do nosso 23º Fórum de Apoio ao Doente Reumático, que será no próximo dia 23, exatamente com este mesmo painel de oradores, portanto não percam, fiquem atentos à divulgação para saberem como se podem registrar e assistir ao evento. Resta-me agradecer para já a todas as pessoas que seguiram esta primeira sessão do 23º Fórum de Apoio aos Doentes Reumáticos. Sobretudo, agradecer novamente à Arte Fisio, à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e aos oradores aqui presentes, Dra. Elsa Silva, Dra. Daniela Costa e Dr. Ricardo Dias, pelos vossos excelentes contributos. Este foi, como a audiência deverá ter percebido, um primeiro passo no sentido de esclarecer as pessoas sobre a atividade e o exercício físico, no caso das pessoas com doença reumática. Agradecer também à Joana Vicente, a secretária-geral da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, pelo seu apoio na moderação. Agradecer o apoio à Pfizer, à Cognifarma e à Digital Azul, pelo apoio e a realização logística deste webinar, e a todos agradecer por terem estado presentes, por terem participado, e desde já marquem nas vossas agendas o próximo dia 23, a não perder, fisioterapia em casa, e vamos falar sobre algumas das questões que ficaram por aqui por responder e que já deixámos aqui algumas sugestões de tópicos certamente interessantes, que esperemos que sejam do vosso interesse. Uma boa noite a todos, muito obrigada por terem assistido a esta primeira sessão do 23º Fórum de Apoio ao Doente Reumático.